Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bested. Obrigada pelo seu like, obrigada pela sua inscrição nesse canal. Hoje nós vamos iniciar o estudo da carta número 9 de Paus. Eu vou começar essa leitura com uma parte do livro de Aleister Crowley, o livro de Thoth. E a carta 9 de Paus, ela é conhecida com o nome O Senhor da Grande Força. Essa carta se refere a Yesod, a fundação. Isso traz a energia de volta ao equilíbrio. O 9 representa sempre o desenvolvimento mais pleno da força em sua relação com as forças acima dela. O 9 pode ser considerado o melhor que pode ser obtido do tipo envolvido, visto de um ponto de vista prático e material. Essa carta também é regida pela Lua em Sagitário, portanto, há uma dupla influência da Lua na árvore da vida. Daí, o aforismo mudança é estabilidade. As varinhas agora se tornaram flechas. Há 8 delas ao fundo, e à frente delas uma flecha mestra. Esta tem a lua como sua ponta, e o sol como a força motriz acima dela. A força motriz acima dela. Pois o caminho de Sagitário na árvore da vida une o sol e a lua. As chamas da carta são décupulas, implicando que a energia é direcionada para baixo. Aleister Crowley, o livro de Thoth. Bom, o que essa descrição que Crowley fez da carta quer dizer? Aqui é interessante nós estarmos notando que nessa carta, antes os paus aqui, eles tinham flor de lótus, eles tinham a cabeça da fênix e tinha também as asas, né? E agora nós temos luas na parte inferior e lua também, ou semiluas, na parte da ponta da flecha. Então agora nós temos flechas em vez de paus, né? E essa é a diferença maior que nós conseguimos encontrar quando nós comparamos com as outras cartas, por exemplo, com a carta aqui 6, com a carta 7 de paus. Então, essa configuração de paus aqui modifica. Essas flechas, se nós notarmos agora, elas aparecem no plano físico. E por que eu digo isso? Porque umas estão acima, outras estão abaixo. Se nós olharmos na carta número 7 de paus, por exemplo, nós vemos que os paus, eles se cruzam e formam diamantes entre eles. Isso significa que a energia está no plano espiritual. Aqui não há como as flechas se cortarem ou as flechas se transpassarem aqui. Então, há uma abaixo e uma acima, não formam aqui triângulos, porque elas estão no plano ou mais próxima do plano material. E por que exatamente nós estamos agora no 9 de paus? O 9, ele é uma energia mais densa, uma energia mais fisicamente manifestada. Nós temos nessa flecha central aqui, inicia-se com o Sol, que é a força motora de tudo aqui, é como se esse Sol desse a energia para que tudo acontecesse e vai em direção à Lua. Essa flecha aqui é o caminho entre as Safirotes Tiferet e Yesod. E é isso que ele remete nessa descrição da carta. E esse caminho aqui é conhecido como, ou está correlacionado com a carta do arcano maior, Arte. Bom, então aqui
É como se essa carta conecta, essa flecha aqui, ela conecta Yesod 9 a Malkut, ok? Desculpa, essa carta aqui conecta o Sol, que seria Tiferet, a Yesod, que seria aqui a Lua. Tiferet é regido pelo Sol e Yesod é regido aqui pela Lua. Então aqui nós temos a beleza, a harmonia, né? Aonde vem a força que movimenta tudo. E aqui nós temos o que? A fundação, nós temos o subconsciente. E esse caminho aqui, ele é correlacionado com a carta da temperança, que seria a carta da arte nesse tarô. Acho que agora dá para ver. E a carta da arte, ela está associada ao signo de Sagitário. Nós podemos ver aqui o símbolo de Sagitário na carta. E a carta do 9 de paus é associada à lua. Então, essa é a conexão que faz, dizendo que nós temos essa lua em Sagitário. Bom, nós podemos falar também nessa carta sobre os 10 fogos que aparecem aqui. Se nós formos contar, nós temos 10 pontas de fogo. Essas 10 pontas de fogo, elas se conectam com a Safirot número 10, que seria Malkut. Nós estamos, nesse momento, na carta 9, na Safirot Yesod. Mas a atenção dessa energia, o foco, é que essa energia vá em direção a Malkut e seja manifestada. Lembre-se que Malkut é o nosso mundo terreno, é o nosso mundo físico. Então, nós temos 2 vezes a energia da Lua, porque essa carta, ela tem a energia da Lua e Yesod também tem a energia da Lua. Ok? Bom, se nós formos perceber, nós temos 8 meia-luas no final de cada flecha e uma lua no início de cada flecha, o que dá o número 9 e que mostra que, novamente, remete a Safirot 9 da Cabala. Interessante mostrar que nós estamos no triângulo astral. E o que seria o triângulo astral? Seria Netzah, Hod, Yesod. Essas três Safirot Ria, elas fazem o triângulo astral. Se nós formos contar quantas meias-luas nós temos aqui, nós temos 72 meias-luas nessa carta. E há um significado interessante essas meias-luas. 72, se nós formos pesquisar a origem desse número, existem 72 números de deuses e a escada de Jacob também tem 72 degraus. E esses 72 degraus são, na realidade, os degraus da árvore da vida. E é interessante que esses 72 degraus da árvore da vida está conectado com o deus Tos, que é o deus
no qual esse tarô foi feito pensado em, vamos deixar desse modo, né? E Thoth é o rei no qual ele se conecta com a lua. Se nós formos olhar aqui esse Sol, nós vemos que esse Sol tem 18 raios. Se você contar exatamente quantos raios aqui tem, 9 deles estão com a ponta perfeita e 9 deles estão com a ponta não muito perfeita, meio assim diferenciada. Bom, o número 18, ele é associado. Bom, o número 18, ele é associado com a palavra Rai. E a palavra Rai significa viver ou estar vivo. E esses 18 raios, eles estão associados com os raios da carta do Ás de Paus, que é o poder da criação. Vamos ver novamente esses raios no qual eu estou falando, talvez você se lembre. Esses raios do Sol aqui estão associados com os raios que vemos nessa carta aqui, do Ás de Paus. Então, esses 18 raios, eles mostram o potencial de criar tudo e é direcionado à Lua, de modo que vá até Malkuth e seja manifestado no plano terreno. A energia da Lua em Sagitário, ela é muito complementadora, uma completa a outra, né? E de um modo positivo, porque a Lua muda constantemente, mas de uma forma ordenada. Nós sempre sabemos quais as fases da Lua, a sequência das fases da Lua. Nós sabemos quantos dias essa lua vai ficar em um determinado signo. Então essa mudança da lua, ela é muito ordenada, né? E com essa lua em Sagitário, acontece o quê? Que Sagitário está sobre mudanças ordenadas. Porque Sagitário, se você lembrar da carta 8 de Paus, Sagitário é muito expansivo, né? É sempre muito curioso, é sempre muito aventureiro, e quando você não tem esse controle, ele se direciona em todas as direções. Quando a lua está em Sagitário, essa energia é uma energia focada. É uma energia sobre um determinado controle. A Lua também está conectada ao nosso desejo mais profundo. E Sagitário convida você a tomar alguns desses seus desejos profundos e ir atrás dos seus sonhos. O segundo arcano maior conectado com a carta 9 de paus, como eu falei, é a arte. E a arte, ela traz balanceamento para essa carta aqui, 9 de paus, porque ela junta dois opostos. E é por isso que nós temos esse arco aqui que eu já mencionei em uma outra carta também. Correto? A outra carta que se correlaciona com o 9 de paus é a carta do High Priest. E por quê? Porque a carta do High Priest, ela está associada com a lua, mas ela também
ela é uma carta que prevê as coisas ou as mudanças que ocorrem na carta do High Priestess, que seria a carta da alta sacerdotisa, as mudanças que ocorrem através dessa carta são mudanças previsíveis. Como eu disse, são mudanças que ordenadas, com uma determinada estabilidade e são mudanças que trazem seguranças. Também eu comentei que a carta da High Priestess tem esse arco aqui, e esse arco ele é associado ao signo de Sagitário. Mostrando que essas mudanças, elas têm um determinado foco. Bom, o fundo dessa carta aqui, nós vemos que existe uma mudança de cor, né? A cor começa aqui como se fosse um pouco mais clara e depois ela escurece aqui no fundo. O que que isso significa? O único propósito aqui é criar algo no mundo material. A cor muda de cinza e vai em direção a preto. Significa que nós estamos com a nossa energia indo em direção a Malkuth, ok? A cor preta, ela é relacionada com Saturno. E Saturno, ele é relacionado com a carta do universo. Nós temos aqui a carta de Saturno. A carta do universo. E se nós olharmos a carta do universo, ela possui um fundo mais escuro, que embaixo de toda essa arte que está, existe um fundo preto. E esse é o fundo preto de Saturno. Então, essa carta aqui se correlaciona com essa diferenciação da cor na carta 9 de paus. O 9, ele é a manifestação perfeita do fogo. É onde você tem a sua força interior. A carta número 9, ela é o pico da energia, a energia do sol e da lua em balanceamento. Então aqui nós estamos falando, se nós estamos falando de ego, de personalidade entre as pessoas, nós estamos falando também de um modo intelectual, de um modo que de um modo que a lua age nos seus hábitos, no seu modo de agir, no seu pensamento, na sua personalidade. São partes de você que você não mostra para ninguém. De um modo assim. Se essa carta vem respondendo com a personalidade de alguém, então mostra alguém de personalidade muito intelectual, né? Alguém com vários hábitos, com alguém que não mostra todos os seus segredos, alguém que talvez não seja muito aberto emocionalmente. Mas essa carta também, ela mostra que quando você tem esse poder que o sol te dá e direcionado para a manifestação, essa carta mostra que não há nada que fique no seu caminho. Você consegue atingir tudo aquilo que você deseja. Significa que você move montanhas. Se essa carta vem para você numa leitura, ela vem para te lembrar o quão
forte você é, vem lembrar que o seu corpo, ele também é forte, que você consegue ultrapassar qualquer doença e que você está no meio de uma situação talvez conflituosa, mas que você vai sair bem, você vai se suceder. Se você estiver doente, você vai ficar saudável. Se você estiver numa situação assim desafiadora, você vai passar por isso e vai passar de um modo positivo. Você vai conseguir o que você quer. Essa carta fala para você também não desistir daquilo que você quer. Você está indo em direção ao sucesso, a vencer. E significa que não interessa o quão difícil é a situação na qual você se encontra ou quão difícil é a situação ao seu redor, o resultado desse conflito vai ser positivo para você. Bom, é interessante mostrar também que a carta 9 de paus na roda do decanato. Aqui nós temos a carta 9 de paus, nós temos a lua em Sagitário. Sagitário, ele é regido por Júpiter e essa carta tem um tempo de dezembro, 3 de dezembro ao dia 12 de dezembro. Eu agradeço você por me ouvir. Nos vemos no 10 de paus.